Boa noite a todos. Hoje, nós estamos aqui para homenagear o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi meu colega durante algumas décadas. Eu sou professor aqui do Departamento de Economia da Escola de Administração, atualmente sou chefe do departamento, né. Então, os organizadores, o Luiz Felipe Kozak e o Zé Márcio Rego, que teve um problema e vai chegar um pouco atrasado, eles me pediram para fazer a abertura. Nós vamos fazer da seguinte maneira: eu vou introduzir o tema, depois vai falar o Luiz Felipe e para fechar a nossa enfim, a nossa conversa, o próprio Paulo Nogueira vai falar e vai falar do livro dele, né, Os Estilhaços, que que aliás eu já assisti uma apresentação dele sobre o livro, mas vai ser um prazer, reprisar. Bom, rapidamente, eu acho que todo mundo aqui conhece bem o Paulo Nogueira, conhece a trajetória profissional dele, né, como economista, eh, que sempre teve uma atuação, referente à política econômica importante, que foi do Fundo Monetário Internacional, do Banco dos BRICS, né, e sempre teve posições bastante definidas, né. E isso aí fez com que ele ajudasse a tirar o debate econômico da mesmice que ele tem crescentemente se tornado, né. E agora que ele resolveu sair do departamento e já há algum tempinho, ele escreveu esse texto muito interessante, né, e então ele vai poder contar ele próprio, né, quais são as como é que foi a sua trajetória, qual é a visão dele próprio sobre essa trajetória, né. Eu vou passar a palavra primeiro para o Luiz Felipe e depois do Luiz Felipe você passa a palavra para o Paulo, tá? Obrigado. É provável que o José Márcio chegue no meio do caminho, mas a gente adapta e faz as devidas acomodações. Não, eu vou fazer aqui uma breve contextualizar, uma breve apresentação, né. Primeiro eu queria dizer que é uma grande alegria estar aqui, eu tenho um vínculo com essa escola, passei 15 anos cotidianamente aqui. Fui aluno dos 2, apesar de não parecer, somos da mesma quase da mesma não, eu pareço bem mais novo que eles, né. Ambos foram meus professores. E fiz graduação, mestrado, doutorado, foram 15 anos de evento. Então voltar é sempre uma alegria, mas é uma alegria maior estar fazendo essa homenagem, né, aos 70 anos do professor, essa oportunidade de conversar sobre o livro, que é um livro, eh, bem fora da caixinha, né. Essas homenagens, em vida é uma coisa que o Zé Márcio gosta muito e defende, e de fato eu acho que a gente precisa fazer mais, porque ontem, por exemplo, anteontem, eu fui numa homenagem ao saudoso ex-ministro Eduardo Guardia, que foi meu amigo, morreu, e foi feita homenagem. Pô, melhor melhor fazer homenagem em vida, né, é muito, muito mais bacana. Mesmo porque vai demorar muito ainda para você mudar de andar, né. Bem, eu queria lembrar, né, com o Zamas, que foi outro homenageado aqui recém na escola. Eu queria lembrar que eu e ele, e também outro professor da escola, o Ciro Biderman, nós há quase 30 anos atrás, lançamos o Conversas com Economistas Brasileiros, que virou aí razoavelmente um clássico. O Zé Márcio continuou, fez o 2 com o Guido Mantega, fez com sociólogo, com filósofos e historiadores. Aliás, tem ali para vender, não tem? Levanta aí o Conversas com Economistas, se alguém se interessar. É o nós, é. A gente reeditou o ano passado, o Paulo está presente, no livro, então a gente tem esse contato, desde lá de trás. E é interessante porque nesse livro, né, são 13 economistas que são entrevistados, e olha como esse Brasil é um país, curioso. Dos 13 que estão ali, 3 são bisnetos do João Pinheiro, inclusive, o Paulo,
acho que todo mundo conhece o João Pinheiro, foi um grande político no início da república, na virada do século, foi presidente no tempo que o governador era presidente de Minas. Mas enfim, acho que isso, já dá um toque do que é o país, né, e do que são os grandes economistas, do final do século XX, enfim. O Paulo está ali no meio de Celso Furtado, Maria da Conceição, Delfim, Campos. A gente fez uma lista de entrevistas, né, muito bacana. Até lembro que recentemente, numa entrevista que o Paulo deu para o Zé Márcio no podcast Conversar, que é uma iniciativa do Zé Márcio, o Paulo teve lá, a gente falou bastante sobre, assim, a entrevista de 20 e tantos anos atrás. E eu vou contar aqui o que você relembrou, que quando a gente o convidou lá atrás, ele se sentiu laureado pelo prêmio Nobel. Exagero, evidentemente, mas a gente agradece, pelo exagero. Bem, eu acho que é importante, né, aqui lembrar, e eu diria como, diferencial dos economistas desse grupo e da maioria dos economistas que tratam, mais do Brasil, tem experiência, no Brasil. O Paulo teve uma vasta experiência internacional. Eu arriscaria dizer que foi por influência do lar onde você nasceu, né, morou fora enquanto, criança, adolescente, mas principalmente, o pai, eh, Paulo Paulo Nogueira Ba Paulo Batista, é o mesmo Paulo Nogueira Batista, foi um dos grandes expoentes da diplomacia brasileira, né. A gente pode dizer, sem exagero nenhum, que é do quilate de um Oswaldo Aranha, de um Azeredo da Silveira, do Santiago Dantas, enfim. Viveu, cresceu nesse mundo internacional, né, apesar de uma visão muito sensível para os temas brasileiros, né, e com uma posição, né, nesse mundo de rótulos que a gente vive, né, bastante nacionalista e bastante, em linha, na defesa dos interesses, nacionais. Eu queria destacar 2 passagens do professor Paulo, né, internacional. Então ele foi membro da diretoria executiva do FMI em Washington, foi diretor executivo eleito pelo Brasil e outros 10 países no período 2007-2015. Depois, ele assumiu a vice-presidência do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, né, o Banco dos BRICS, lá em Xangai, 4 anos, 2015 a 17, a 2017. Voltou, para o UFRJ, né, foi professor da cátedra Celso Furtado, que imagino ter sido uma grande honra, e hoje é um economista independente. eh, Concluiu e publicou em 2004 o projeto sobre a reforma do FMI, né, projeto Bretton Woods, e agora a gente está tendo que falar de reforma do sistema monetário pelas coisas loucas que estão acontecendo aí. E eu posso dizer que eu aprendi muitas coisas com você, Paulo, como professor, como autor, mas eu gostaria de destacar essa necessidade que a gente precisa admirar, valorizar, eh, o nosso país, né. A gente tem tanta coisa grandiosa e tantas possibilidades mal aproveitadas, e a gente precisa, trazer essa questão e ajudar a difundir, sobretudo aí nas gerações que vêm pela frente. Acho que aquele título do teu livro, "Brasil não cabe no quintal de ninguém", acho que é muito sugestivo e diz muito, né, sobre essa grandiosidade que a gente tem. Enfim, eu não quero me alongar, a gente vai abrir também para conversar com o público, tem tantos temas para falar, mas o livro, ele traz filosofia, puxa, ele traz cinema, traz Truffaut, Nelson Rodrigues, enfim, é tão rico, é tão variado, é tão instigante que, evidentemente, eu vou deixar o Paulo conduzir.
a explanação. Fica à vontade, Paulo. Obrigado, Arthur. Obrigado, Luiz. Eu fiquei muito satisfeito com essa homenagem que vocês quiseram fazer. E realmente eu estou plenamente de acordo que é importante homenagear enquanto está vivo. O Machado de Assis, inclusive, falava uma coisa sobre isso. O personagem dele diz em certo momento: podemos homenageá-lo à vontade, está morto. Numa passagem do teu É um livro. personagem dele que diz isso, né. Então, as pessoas tendem a esperar que a pessoa parta para então eu agradeço muito. Para mim é muito emocionante essa homenagem. Eu diria até que é por quê? Porque estou ligado à Fundação Getúlio Vargas desde 1980, há muito tempo, né. Foi uma instituição que durante a minha vida eu mais tive vínculos, ainda que nem sempre em tempo integral, né. Mas o que eu ia dizer é que fiquei bastante eu diria a vocês que essa é a maior homenagem que eu já recebi, ou segunda maior, que a maior está aqui na quarta capa do livro. Não vou dizer o que que é, vocês podem depois. É uma homenagem muito de um escritor muito importante. Mas fora essa primeira homenagem, ou já mais antiga, essa deixa bem realmente emocionado. E sobre a minha trajetória, o Luiz já disse, assim, o essencial, não quero ficar falando do passado, mas o que essa minha passagem por Washington e por Xangai, ela não tem muito a ver, esse livro não trata disso. Ele pode refletir isso aqui e ali, na maneira de abordar certos assuntos, mas ele diz respeito a um outro lado da minha vida, que é o lado, assim, de leituras, de interesse por filosofia, por cultura. Então, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém é o livro que realmente trata da minha trajetória, não é esse. O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém é um título realmente muito bom, modéstia à parte, e muito atual. Não sei se vocês viram que hoje o secretário de Defesa dos Estados Unidos disse que a influência da China na América Central e na América do Sul cresceu demais, nós temos que retomar o nosso quintal. Sim, eu vi os não é texto fake não, eu vi o vídeo. "We wanna take our backyard back", assim, referindo-se a não só a América Central, mas a América do Sul também. Então, quer dizer, embora essa temática nacional e internacional não esteja aqui presente no livro, a não ser marginalmente, o próprio Brasil aparece relativamente pouco. Eu continuo muito ligado a essa temática toda, eu vou continuar ligado a ela o tempo todo. Isso aqui é uma digressão, digamos assim. Não é uma digressão, assim, arbitrária, uma coisa que você faz, poxa, eu mais velho, tenho mais tempo, aí resolve escrever umas coisas. Não, ao longo da minha vida eu sempre tive essas preocupações, esses interesses, né. Então se você pegar aqui, por exemplo, o livro tem uma galeria de fotos, né, aqui, galeria de fotos, aí você vê que eu selecionei os autores que mais me marcaram, ou artistas que mais me marcaram, né. Dostoiévski, Wagner, Pascal, Heine, Fernando Pessoa, Thomas Mann, Nelson Rodrigues, François Truffaut. Só tem 3 brasileiros aqui, além do Nelson Rodrigues, a Maria da Conceição Tavares, acho que e não, só 2 na verdade. Fernando Pessoa é português, né. A minha voz está fraca, tá, eu tô tendo ouvido. Fala mais alto, né. Então, esse livro é muito eurocêntrico, sabe, porque a minha formação intelectual é muito ligada à Europa. Não só porque eu morei lá, mas porque ao longo da vida continuei lendo e vendo cineastas europeus. O único americano, bom, não é um americano, Hitchcock, é britânico também, aparece aqui bastante, né. Então, fora o Nelson Rodrigues e a Conceição, os únicos 2 que estão na né, os únicos 2 que não são europeus, que estão na galeria de fotos. Isso é uma coisa que hoje em dia João Pinheiro, desculpa. Tá na galeria de fotos. está é, mas tem certeza? Tenho. Ah, é verdade. Ah, porque sabe o que aconteceu? É que a segunda parte da galeria é família. Aí eu botei fotos de família e nelas está o João Pinheiro como familiar, não como figura pública, né. Entendi. Mas é por isso que eu tinha esquecido. Mas então, você o que que estava dizendo? Sobre, isso assim, ó, eurodesenho, Fernando Eurocentro. Pois é, eu hoje em dia não tenho mais essa ligação com a Europa de hoje. Que a Europa de hoje, para quem conheceu a Europa
30, 40, 50 anos atrás, está irreconhecível. Se americanizou. Aqui o meu cunhado alemão, Albert, com quem eu converso sobre isso, ele próprio dá esse testemunho, né. Ele tem muito interesse em arte, a formação dele é musical, nós conversamos bastante e a Europa, uma coisa que não é o tema do livro, mas não pode dizer agora, uma coisa que merece uma explicação é o nível relativamente baixo, relativamente à bondade minha, muito baixo, das lideranças atuais da Europa, com pouquíssimas exceções, isso, lideranças políticas. Então é uma questão que eu mesmo não consigo sei responder, mas que eu me pergunto o que está acontecendo com a Europa que está tão presente aqui no livro como região cultural. Mas eu vi que esse livro, assim, ele é um livro, assim, é um híbrido, sabe, porque tem uma primeira parte que eu chamei de quase filosofia, que é de aforismos. Eu sempre me interessei na leitura de filósofos aforísticos, Pascal, Cioran, Nietzsche, né, e eu tentei arriscar então fazer os meus aforismos aqui. Eu comecei a escrever isso em 2017, eu estava na China ainda, desculpa, 2000 na China, 2015 comecei a escrever, e anotando com uma massa de anotações imensa de aforismos e outras coisas. Eu fiz uma limpeza, porque estava muita coisa ruim, eu fiquei até deprimido quando eu comecei a tentar selecionar para o livro, porque a gente vai escrevendo e sobrou um livro ainda grande, mas teria sido um volume muito maior se eu tivesse tentado publicar todas as coisas que me ocorreram ao longo de quase 10 anos. Aí eu juntei também, além dos aforismos, ah, crônicas e até contos. Eu não pensava, quando eu planejei o livro, escrever contos. Realmente foi uma coisa que foi surgindo assim, e tem alguma ficção aqui também. Verdade que, talvez por limitação de imaginação da minha parte, a ficção está muito ancorada na vivência, sabe. Então mis ela é lembrança também, sabe. E eu pergunto se isso está certo, se isso é falta de imaginação ou eu observo que vários artistas importantes, quando se referem à própria obra, realçam a ligação da obra com a vida deles, sabe. Por exemplo, acho que até cito isso aqui no livro, não me lembro se está aqui. O Almodóvar conta que que aliás, não é o Almodóvar, é um personagem dele naquele filme Glória e Dor, vai visitar a mãe que está hospitalizada, e aí ela começa a contar histórias das vizinhas, dos conhecidos, e ele ouve atentamente, aí a mãe diz assim: "Não me pongas essa cara de narrador, não vai me escrever isso tudo de cor", porque as pessoas, escritores, eles vampirizam a vida, né. Por que que faz sentido fazer isso? Porque a vida, a realidade, tem toda uma estrutura misteriosa, complexa, que a gente não percebe quando só observa. Então, se você se atém a ela, você tem mais chance de acertar, do que se você tenta imaginar, inventar coisas, né. Até digo no lugar que imagina textos imaginados são próprios os subliteratos. Os verdadeiros literatos se atêm à realidade, com isso ganham mais força. É uma tese, talvez eu falei isso no lançamento do meu livro, você estava lá, né, você também. Aí uma amiga minha que é artista disse: "Essa coisa sobre arte não tem nada a ver, e depois eu vou te explicar por quê". Até agora ela não me explicou, mas enfim, é uma opinião de um não artista sobre arte, né. E, então aqui, eu acho que talvez fosse interessante eu ler, não muito longamente, uns trechos pequenos do livro, pra vocês terem uma ideia do que o sabor do livro. Será que não é uma boa? Coisa rápida assim. Ó, eu vou ler a gente fala isso, o livro tem vários temas, blocos de temas espalhados ao longo dele. Um grande tema é a criança, a infância, né, e outro grande tema é a mulher. Então eu vou ler um trecho que diz respeito à infância,
e outro diz respeito à relação homem-mulher. Se fosse bem pequeno, você acha que dá para ler sem cansar vocês. O o primeiro sobre a infância é um pensamento natalino. Tem a ver com o que o Luiz disse, meu pai era diplomata, né, então nós vivíamos mudando de país, fomos a muitos lugares, né, Bebel e João estão aqui, 2 irmãos, sabe, podem atestar de como isso às vezes era difícil, né, e nós fomos ele foi transferido numa certa época para o Canadá, essa história se passa no Canadá. Chama Um Pensamento Natalino, na página 150, para quem está com o livro na mão aí. Outro dia, voando de Florianópolis para Congonhas, tive uma regressão proustiana e lembrei-me de alguns episódios de infância. Quero contar um deles. Quando tinha 9, 10 anos, a minha família morava em Ottawa, no Canadá, e eu mantinha um diário. Chegando a São Paulo, revirei gavetas e encontrei o tal diário. Eu guardo tudo. Ele tem formato de livro, capa dura, cor vermelha, berrante, putz, né, com uma inscrição em letras douradas: Five Swinging Years, 5 anos de badalação. Estava trancado e a sua chave perdida. Acabei arrombando o fecho e era como eu me lembrava mesmo, sabe. O diário tinha uma pequena entrada para cada um dos 365 dias de cada dos 5 anos. Influenciado por esse formato, sentia-me na obrigação de escrever todo dia alguma coisa. Saiu então o seguinte: neve caiu, várias vezes. Brinquei com meus irmãos, outras tantas. Arrumei meus livros na estante. Pior, nada de importante. Dezenas e dezenas de vezes. E mais esta, começaram as aulas, no dia seguinte, segundo dia de aula. Tornaram-me um mini discípulo do filósofo e economista liberal inglês Jeremy Bentham, que adotava como divisa nulle dies desculpe o latim horrível, nulle dies sine linea, nenhum dia sem linha, nenhum dia sem linha. E que, segundo Karl Marx, tendo empilhado montanhas de volume nessa base, Bentham passou a ser o escritor que em todos os países, em todas as épocas, mais tirou partido do lugar comum. Uma das suas obras chama-se, aliás, Defesa da Usura, o que me leva a supor que ele faria grande sucesso com os bancos brasileiros e a tenebrosa turma da Buffon. Um dia, a minha mãe, investigativa como toda mãe, invadiu o meu diário. Talvez frustrada por não ter encontrado nenhum segredo e nada de muito útil para seus propósitos pedagógicos, disparou a crítica severa. Diário não é para isso. É para escrever pensamentos, reflexões. A crítica calou fundo, me lembro bem. Devo ter espremido o cérebro. Algum tempo depois, no dia 13 de dezembro de 1964, apareceu a seguinte anotação: hoje tive um pensamento, que no Natal nós não devemos pensar só em presentes, nós devemos pensar em Jesus. Não começou nada bem a minha carreira de pensador. Excelente. Isso, eu tenho outros desse tipo, sobre lembranças de e algumas considerações sobre a criança, sabe. Tanto na parte de aforismos quanto na parte de contos. A criança é a infância é algo problemático, né. Por mais protegida e privilegiada que seja, é sempre uma coisa difícil entrar no mundo. Mas difíceis também são as relações entre os homens e as mulheres, né. Então tem um conto aqui, que eu vou ler bem rapidinho também, é bem pequeno. Chama A Força da Rotina, a Força dos Objetos. Quando é que ele se lembrava dela? Com frequência. Às vezes, quando morando agora sozinho, se dedicava à louça, à cozinha, à casa. À força dos objetos e das atividades diárias. Voltavam à tona os pequenos gestos que ela habitualmente fazia e que ele observava distraído, mas absorvendo-os mecanicamente em algum recanto da memória. E as recomendações que ela repetia quando conseguia mobilizar um pouco de seu apoio para as tarefas domésticas. Como a maneira correta de lavar os pratos, deslocando o dedo que o seguro para evitar lacunas na limpeza,
ou o cuidado com a pia para evitar a acumulação de detritos no cano, ou com o mesmo intuito, o gesto de bater 2 ou 3 vezes com a tampa do ralo na lixeira, ou a maneira correta de posicionar o papel higiênico no suporte. Enfim, todo um conjunto de disciplinas que mantém a casa e a vida em ordem. E ele pensava, sem maldade: foi isso que sobrou do casamento? Lembranças da rotina da casa? Das recriminações que sofria, por relutar e ajudar, por relutar a ajudar, por ajudar mal, por estar sempre lendo ou trabalhando? Talvez, nos anos finais de convívio não sobrara muito mais. Não por causa dela ou dele, por culpa dos dois e de ninguém. Nada demais. Um pouco perturbadora, porém, a dificuldade que ele tinha de remover as manchas dos pratos. Talvez pela qualidade da água ou limpeza descuidada, seja o que for, mesmo sabendo que absolutamente ninguém notaria, acontecia-lhe de lavar 2, às vezes 3 vezes o mesmo prato até estar satisfeito. Manchas, velha metáfora para a culpa. É isso que eu queria ler para vocês. E esse livro certamente não é o meu melhor, porque eu estou entrando numa área que eu não estou acostumado a fazer, mas é o mais próximo do meu coração. Aliás, eu vou dizer a vocês que ele devia ter se chamado Os Tilhaços do Coração. Então, quando eu mencionei esse livro a alguns amigos e amigas e conhecidos, todo mundo: "Que isso? Que piegas, que ridículo!" Aí eu fiquei inibido e acabei cortando o coração. Mas saibam que o verdadeiro título do livro é Estilhaço do Coração. É isso, obrigado. Sobre organizar aí uma roda de conversa, para ser uma roda de conversa, as pessoas têm que perguntar, né? Noite. Sou João Guedes. Conheço Paul desde 89 e eu fiz parte do grupo de economistas que fez o programa do Lula. Então, algo fui lá onde o Paulo morava, conversar com ele aí, ele discutir um pouco a questão da dívida externa, os problemas do Brasil. E a partir daí passamos a ter uma relação, considero o Paulo um amigo, e depois um outro momento importante, teve na eleição de 94, teve uma discussão grande no PT, que era o Plano Real. Paulo Suplicy, o Merege, que foi vice-diretor aqui, outros, qual é o da RUP, o João Machado. Aí o debate era em torno do que ia acontecer com o Plano Real. E o Paulo, que no fundo era o grande mentor lá, dizia que o Plano Real ia ser mortal para a campanha do Lula. Eu não sei se vocês estão lembrados, o Lula estava lá na frente para não direito. E que com estabilização dos preços, com o fim da inflação, os bancos iam voltar a ampliar o crédito, etc. E do outro lado era o Aloysio Mercadante, o William Martin, a Maria da Conceição, o Tato Paz, que diziam que não, que ia ser quando os trabalhadores recebessem o contra-cheque, ia ter greve lá. Bom, e não deu outra. Na hora que implantou o Plano Real, Fernando Henrique passou e ganhou no primeiro turno. Então, a partir daí, a gente passou a, muitas vezes, reunir, conversar. E, pô, muito legal essas suas leituras suas aí, que mostram uma grande sensibilidade tua, além de economista, tá? Eu acho que é muito importante. Então, muito legal. Parabéns aí, tá? Aliás, nós brigamos muito com a Conceição nessa época, né. E a Conceição, genial. Inclusive ela está aqui no meu livro, tem uma crônica sobre ela e tem uma fotografia dela. Porque quando eu estava selecionando as fotografias, selecionei, sabe, aí a minha namorada, a Lavínia, disse: "Tem uma mulher aqui nas fotografias". Eu disse: "Bom, mas já que existe uma crônica sobre a Conceição no livro, vamos botar uma foto dela". Então a foto dela, porque a Conceição, ela era genial, mas nem sempre muito prática, né, na interação política, né. Eu me lembro uma vez, já que o Odilon está aqui, foi uma coisa que eu não esqueço, acho que até ele próprio tinha esquecido. Tinha uma reunião do Diretório Nacional, na campanha de 94, para discutir o Plano Real. E a Conceição pegou a palavra, aquele jeito dela, gritava: "São os canalhas, esse plano vai fracassar, não vai resolver", como é que ela falou? "Vai ser eleitoreiro, é um plano eleitoreiro e recessivo". Aí o Odilon: "Professora, só uma pergunta, como é que um
plano econômico pode ser eleitoreiro e recessivo ao mesmo tempo. A Conceição só faltou pular no pescoço do Odilon. Gritou, gritou, mas não respondeu a pergunta que o Odilon fez. Mas enfim, a Conceição é uma figura que realmente merece toda uma nossa consideração. Eu até digo no livro, viu, a melhor coisa que você disse, de pena que ela não tenha sido homenageada mais em vida do que foi, né. Ela foi praticamente excluída. As pessoas pensavam que ela já tinha morrido, ela não aparecia em lugar nenhum, jornais não publicavam os artigos, e a O televisão. Kozak a homenageou no livro Conversas com o Economista. Ah, sim, pois é. Tá junto com você, né? Tá. Nós falamos nesse livro antes de chegar. Aliás, eu queria dizer que eu sou muito grato ao Zé Márcio, que é o grande mentor dessa. Ele fez um livro, vocês conhecem, né, Posturas do Pensamento. Eu não fiz, foi Esse Felipe que fez. Tem uma coletânea de ensaios sobre ele, quando ele fez 70 anos, e eu fiz um artigo aqui sobre o Zé Márcio, chamado Um Artista da Amizade, né, que só mesmo a pessoa como ele que está sempre pensando nos amigos, vamos homenagear, senão, né, e graças também ao Arthur e ao Luiz, que foram muito gentis em apoiar, em ajudar, mas fundamentalmente foi o Zé Márcio que trouxe essa homenagem aqui. Esse livro Conversas com Economistas, que eles reeditaram, é um livro bem interessante. E eu me lembro que no lançamento do livro nós ficávamos ali celebrando celebrando o quê? Celebrando o livro que eles tinham lançado, e nós todos estávamos com um ar de prêmio Nobel, né, porque esse já estava a levantada de bola que Zé Márcio deu na gente, pra gente. Eu não sei se o Luiz Felipe sacou, e no e é o Brasil, né? O Brasil tem a renda concentrada e é elitizado. Dos 13 do que nós selecionamos, os 13 mais eminentes economistas à época, 96, né, Luiz Felipe? 3 são primos entre si. São Paulo Nogueira Batista, se destacou isso? Não falei os nomes. Paulo Nogueira Batista, Eduardo Janete da Fonseca e André Lara Rezende. Tem o mesmo, né, Paulinho? Tem o mesmo Bisavô. bisavô. É, o João Pinheiro. Mas eu estou fazendo esse registro não para criticar a sociedade elitista, mas para parabenizar essa família ilustre. Só uma parte do que você está dizendo, Zé Márcio. O João Pinheiro, que é o bisavô desses 3 que você citou, ele ele representa um lado político da minha formação, que veio pela minha mãe, né, neta dele, que é a família Pinheiro de Minas, família eminentemente política, né. Mas esse livro, Os Estilhaços, tem muito mais a ver com o outro lado da minha família, que é o lado Que é o paterno, que por incrível que pareça, eu tenho 3 bisavós que foram poetas, tá, todos 3 do lado paterno, nordestinos. E eu cheguei a reproduzir na apresentação 2 poemas, um da Ana Nogueira e outro do Francisco Stick Galvão, muito bonitos. Então eu tenho um lado da minha formação, que estava meio submerso até agora, que é, não digo uma veia literária, que é um pouco pretensioso, mas é uma ligação com a arte, com a poesia, com o pensamento, né. Mesmo o João Pinheiro, entretanto, eu digo isso na apresentação, João Pinheiro era um político, mas era um político pensador. O próprio Juscelino disse uma vez ao filho Israel, ao filho do João Israel, Que era muito amigo dele. super amigo, disse: "Olha, o Brasil só teve um presidente filósofo, foi o seu pai", porque o Juscelino considerava que o João Pinheiro era um filósofo, escrevia muito sobre o Brasil, muitos pronunciamentos. Então, mesmo do lado político, tem essa vertente de pensamento que eu espero ter honrado de alguma forma nesse livro. Governou Minas mais de uma vez ou só uma vez? Acho que só uma vez. Só uma vez. Uma vez. Morreu no exercício do cargo, ele estava, isso é história, né, lenda familiar, ele estava dentro do revezamento Brasil-São Paulo, Minas, ele seria o próximo presidente. Morreu de um ataque de coração enquanto eu estava no
do governo. Lembra a idade, não? 47 anos? Que memória. E ele foi deputado constituinte, né, da Constituição de 91. No dia não, mas daí Verde? De 91, é. É na primeira Constituição republicana. E ah, 47. Mas Paulinho, a nossa Conceição faleceu com 94, né? E fumava 3 maços por dia, né? Então você está fazendo 70, você ainda tem 24, 25 anos aí, pelo menos. começar a fumar. A Conceição, deixa eu contar uma coisa, já que você falou da Conceição, para homenageá-la, ou não, né? O Luiz é uma máquina. Os livros saem por causa dele. E aí ele falou: Zé, a Conceição não devolve a entrevista. Não devolve, não tem jeito. Você vai ter que ir para Brasília. Eu tinha amizade com ela, né? A deputada. Você tem que ir para Brasília e arrancar esse negócio que nós temos que entregar para a editora. Então, eu fui para Brasília, combinei com ela antes, né? João Machado, senta aqui. Aí eu combinei com ela antes, tal, fui. Chego lá, o Rego, nós vamos deixar isso daí para amanhã. Estou com uma dor terrível na coluna, tinha problema de coluna. Então você dorme aqui. Aí eu fiquei: dorme aqui? Não, você dorme aqui no flat, né? Você pega um flat aí e amanhã a gente. Bom, no dia seguinte, às 9 horas, começamos a fazer a. E aí lá pela Santa. Ô Rego, você viu Baixa? Você viu Baixa? O Baixa tinha feito o concurso para poder se aposentar, né? E eu falei: mas que absurdo, ela estava indignada. Que ele ficou 6 meses e se aposentou, né? Eu falei: ah, Conceição, ele tá precisando disso aí, né? Não se locupletou, precisa aposentadoria e tal. Ela: você fique sabendo, mas deu uma surra em mim, que essa cátedra era do Otávio Gouveia de Bulhões, dava aula segunda de manhã, mesmo ministro, e pai foi bater. Eu falei: calma, Conceição, eu não sou Baixa. Se eu não dou um grito, eu levo uma surra. A Conceição era impressionante, né? Conceição. Mas aí tiramos, né? Debaixo de surra, mas tiramos. É. Já que estamos falando de episódios da Conceição, que me lembro bem, eu trabalhava para o Tio Fulgado na questão da dívida externa, né? E ela era assessora do João Sayad, no Ministério do Planejamento. E nós estávamos preparando a moratória unilateral. Todo cuidado, segredo total. Mas começou a vazar, né? Você vaza, né? Começava a surgir boatos e chegou nos ouvidos da Conceição que nós tínhamos mantido ignorantes do assunto. A Conceição, se soubesse. Bom, ela doou para o Ministério da Fazenda e me encontrou no corredor que dava acesso à sala do Funaro, me pegou pelo braço. Vocês não pensam que vão fazer a moratória, não é, Paulinho? Me sacudiu que quase me derrubou. Aí eu fiz uma cara de paisagem, não disse não, porque eu não queria mentir, mas fiz uma cara de paisagem e ela seguiu em frente para interpelar o próprio Funaro. Foi dentro e tá invadindo a sala do E assim, lembrando dessa coisa da moratória, nós fizemos um livro em homenagem ao Pércio, coisa da retórica, né? E quem bancou a edição foi o Fernão Bracho. Aí eu fui pegar o dinheiro para levar até para a editora da filha dele. E aí, não sei por que entrou você no assunto. Conversa, né? E eu te fiz um elogio para você, agora estou lembrando. E ele falou: mas esse menino, você, e fizeram a moratória nas minhas costas. Eu era presidente do Banco Central. Vocês fizeram sem falar com ele, né? Não, porque ele certamente se oporia, né? É. O Fernão Bracha, que era uma pessoa ótima, ele tinha a ideia de que o Brasil iria voltar ao mercado, que nós devíamos aguardar, mesmo que perdendo reservas, aguardar a retomada das relações normais com o mercado. E aí nós já estávamos com uma queda brutal de reservas, só tinham 3,5, 4 bilhões só. Aí, finalmente, nós conseguimos convencer o Dilson que era hora de suspender o pagamento, né? Suspender os pagamentos. Mas pouquíssimas pessoas participavam dessa discussão. Quem que era, na verdade? Você e quem não? O Beluso,
o João Manuel, o Álvaro Alencar, que é embaixador, muito amigo do meu pai, o próprio Funaro, claro, né, em detalhes, e um diretor do Banco Central que era importante para a parte operacional, Carlos Eduardo Freitas, pouquíssima gente. Então, foi uma decisão bem difícil de tomar, mas que foi, no meu entender, necessária. Na época também não trato disso no livro, coisa do passado. Tem um livro sobre isso, foi o meu livro mais o livro menos atenção recebeu, que eu lancei em 88, quando havia toda aquela revolta contra o moratória, contra o governo Sarney, então caiu no vazio o livro, mas é um dos meus livros preferidos, esse. Por quê? Porque ele é baseado em vivências. Eu gosto das coisas que são baseadas em vivências. O Brasil não cabe no quintal de ninguém também é. E esse também, vivências mais pessoais, estilhaços, né, mais pessoais, mais, na verdade, sobre a vida, né. O livro trata da vida. Aliás, deixa eu dizer a vocês, é um livro de filosofia, de reflexão sobre vida e arte. No Brasil, eu estava pensando outro dia, no Brasil tem 2 tipos de pessoas que escrevem sobre filosofia, né. Tem os acadêmicos, filósofos, que estudam a fundo os assuntos, publicam em revistas acadêmicas, pouco conhecidos do grande público, que são os que realmente entendem do assunto, e tem os divulgadores, tipo Leandro Carnal, como é que é o nome? Leandro Carnal, aquele Pondé, também tem um outro, Mário Sérgio Cortella, né, que fazem a divulgação, e muitas vezes a simplificação dos temas, né. Sim. Mas por que que existem essas figuras e fazem sucesso, ganham até muito dinheiro, pelo que eu sei? Porque existe uma demanda por uma reflexão filosófica, né. Ainda mais turbinado pela internet, né. É, determinado pela internet, mesmo antes, né, havia toda uma tem uma há toda uma procura. Esse livro não é nem uma coisa nem outra, porque eu não sou acadêmico de filosofia, nem sou um divulgador, nem o livro não é didático, não é introdutório, mas ele é acessível para quem não é da área de literatura, filosofia. Ele é acessível. Ele sabe que eu digo a vocês, tem umas partes aqui, talvez, no início, nos aforismos, que pressupõem algum conhecimento de autores com os quais eu polemizo, sabe. Mas vocês podem pular isso. Tem umas polêmicas com Kant, com Descartes, isso não é essencial, vocês podem pular, vocês podem abrir o livro em qualquer pedaço e começar a ler, porque Aliás, o Kant reclamou dessa forma. o Kant, a minha preferência é pelo polo oposto, né, Pascal e não Descartes, né, Schopenhauer e Nietzsche, não Kant e Hegel, e Cioran também, né. Então é é essa vertente que está aqui. Eu estava mencionando Kant, porque eu ao reler o livro depois, eu vi que tem certas passagens ali que pressupõem a leitura de Kant, mas são poucas, são aforismos soltos que podem ser ignorados, né. Eu, quando era garoto, uma coisa que me atrapalhava é que eu pegava um livro e queria entender ele todo. Então, se eu não entendia certa página, certa parte, eu ficava lendo, relendo, ficava desencorajado, às vezes acabava abandonando o livro. E lembrando dessa minha tendência do jovem, eu digo sempre às pessoas: "Olha, pega o livro em qualquer parte, abre", que ele é era estilhaço, né, fragmentário, então ele pode ser lido dessa maneira também. Eu queria abordar um aspecto que você mencionou da parte reflexiva, né. Não obstante teu estilo literário ser super agradável, super bacana, tem, inevitavelmente reflexões que algumas ali eu pensei: "Puxa, essas talvez ficariam para o escuro do quarto, para a solidão ali de alguns momentos, talvez para o terapeuta", algumas coisas assim reservadas, que você nem sei se, precisou de coragem ou não, essa é uma pergunta, mas você expôs com bastante aparente tranquilidade e naturalidade. Foi assim? Teve alguma barreira? Isso te fez bem de alguma forma ou De novo, essa crença minha de que quando você escreve baseado na vivência, você alcança um resultado melhor. Só nos anos 50 que o livro começou a circular,
Ele foi escrito, salvo melhor lembrança, mais tarde até, né. O Roberto Carlos fez algo parecido com aquele biógrafo dele, né. Proibiu a biografia. Mas Paulo, deixa eu fazer um comentário aqui só de notas de pé de página. Quero pedir perdão pelo atraso. Eu atrasei porque eu estava terminando aqui um gift for you, não a obra de arte, mas que eu vou te dar no final, tá, para registrar esse momento. Então eu atrasei por causa disso. E também porque eu acordei atrasado, eu te liguei, né, te liguei. Eu depois do almoço eu sempre dou uma dormida, agora que eu tô velho, e perdi a hora. Mas eu queria registrar 2 aspectos seus, Paulinho. Eu fui aluno do Paulo, apesar de ser mais velho, eu chamo de Paulinho, porque eu sou um mês mais velho que ele, né. Você faz 70 agora dia 2 de Pisa. de maio. De abril. E eu fui aluno do Paulo. O Paulo foi um dos mais importantes professores que eu tive aqui na pós-graduação da GV. Rigorosíssimo, extremamente didático. As aulas você percebia que haviam sido muito preparadas, né. E eu lembro de um episódio que eu sempre repito, eu vou evitar o nome, né, mas um aluno contemporâneo nosso na turma sua, aliás professor da PUC, tirou 2,5 na prova e ficou indignado e foi falar, eu estava do lado. Você lembra disso, Paulo? E você lembra mais ou menos, não? Lembro de você contar várias vezes. Ah, eu posso. Mas eu nunca falo quem é o cara. Aí o cara falou: "Professor, mas essa disciplina tem alguma coisa errada, o senhor foi injusto, o senhor leu mesmo e tal?" O cara estava indignado. Eu dou essa disciplina na PUC, sou professor dessa disciplina na PUC. E aí o Paulo era muito rigoroso. E o Paulo falou: "Bom, então acho que você escreve mal, porque você deu 2,5 e você não reviu a nota dele." Não é Mas aí não, você comentou assim: "Não, mas 2,5, se eu tivesse te dado", eu lembro que você falou: "Se eu tivesse dado 4,5, eu até, né, mas se eu dei 2,5, é porque realmente não tem jeito." eu não era um professor muito querido, né. Hã? Não, você era querido por quem que levava a sério, você era querido. Acabei de registrar que você foi um dos melhores professores da pós-graduação. Tinha fama de duro, mas É, era consistente. é, todo mundo. Ah, hoje em dia jamais diria isso, né. A gente vai evoluindo. Deus é mais. O grande drama de professor é o dia de entregar a prova. Como é que é? Como é que é? O grande drama de professor é o dia que você dá entrega a prova e a nota. Aí os alunos, pô, eu merecia mais. Aí fica aquela. Não, eu achei bacana, eu sempre fui meio populista, tá? Pelas correções, assim, então eu sei que eu achei bacana, achei uma seriedade, sabe, É, mas eu, o rigor. como professor, o dia desgastante é o dia de entregar as provas, é não entrar aluno dizendo que já acertou a prova. Ele esperou e falou, "Oh, mas não tá aí o que você tá falando." É, há controvérsias sobre isso, viu, Márcio. Estava contando com os meus familiares que estão aqui, que uma vez um sobrinho meu, chamado Paulo também, quis assistir uma aula minha. Aí, como ouvinte, sim, ele estava ainda não tinha nem entrado na universidade, aí ele entrou e ficou no fundo da sala, lá no fundão, né. E aí quando nós saímos, acabou a aula, nós saímos juntos, ele disse: "Tio Paulinho, você não sabe o que que fala lá no fundo da sala. Esse cara não explica nada. Esse cara não explica". Então há controvérsias sobre o que o Zé Márcio está dizendo. Aliás, eu fiz 2 cursos, os 2 foram muito bom, muito bom. Gente, quer colocar antes de perguntar? Eleonora Lucena quer fazer uma pergunta. Pegar um gancho que você falou da no Brasil não cabe que tal ninguém essa reação. Eu tenho que te perguntar como é que você tá vendo isso aí, esse embosco aí todo, nada. E aí, como é que o Brasil deve reagir? China, fala, sim, Esse é o tema do momento, né, porque o governo Trump, pessoas como
Eu sei, eu não esperava uns grande coisa do Paulo. Paulinho, fala um pouquinho mais alto pra Pessoas como a Eleonora e eu não esperavam grande coisa do governo Trump, ao contrário, né. Mas ele está sendo muito pior do que se imaginava, que se previa, né, muito pior. E a equipe dele é muito ruim. Esse secretário da defesa, deu uma entrevista hoje dizendo assim: "Olha, o canal do Panamá nós vamos retomar, e we're gonna take it back". E a China entrou muito na América Central, na América do Sul, está muito influente, descreveu os canais de influência da China na América Latina e disse: "We gotta take our backyard back". Nós temos que retomar o nosso quintal. Você vê que eu tinha razão de dizer que o Brasil não cabe no quintal de ninguém, né, porque há quem veja o Brasil ainda como parte de um quintal, né. Não cabe no quintal de ninguém. Ninguém. Não só não cabe no quintal dos Estados Unidos, também não cabe no quintal da China, né. É. O nosso vira-latismo é tão grande que já tem toda uma aula de brasileiros incensam a China, a crítica. Eu acho que, o governo Trump, não sei, a sua opinião, mas parece aquele saudosismo do imperialismo do final do século XIX, né, e que obviamente não vai voltar, né, então, realmente o problema é o que que vai acontecer enquanto, esse tipo de política for, buscado, né. Apesar de que, nesse sentido, o mercado financeiro está sendo um limite, né, para as medidas do governo Trump, não, os detentores de bonds, etcétera, que fizeram um soluço e aí as tarifas já voltaram atrás. Eu fico pensando na elite norte-americana, no que como é que se sustenta isso dentro da elite? E o que sustém esse tipo de política? Qual é a base, digamos, da elite e Trump? Os democratas também conhecem muito bem a base de escape, os bancos, a financiarização, isso é muito desse, agora no Trump. Qual é a elite que está sustentando todas essas manobras, a questão do dólar? Eu não quero nem interesse dele nisso. Leonora, também não sei, mas só diria o seguinte, que a degradação dos Estados Unidos é uma coisa impressionante. Já vem de muito tempo. Trump é o sintoma agudo dessa decadência. Então você tem bilionários ignorantes, tem bilionários patéticos, não entendem nada, que se baseiam, quando saem da sua área de atuação, em noções primárias, né. E muitos deles estão agora surpresos, se dizem surpresos, é o que corre, né. Agora, uma coisa que me espanta é o seguinte, é que o Trump, qualquer americano que seja nacionalista, ele deve estar alarmado com o que o Trump está fazendo, porque ele está enfraquecendo os Estados Unidos, enfraquecendo geopoliticamente, economicamente, né. Ao contrário do que ele diz: "Make America Great Again", oh, não é isso que está acontecendo. Ele está isolando os Estados Unidos, né. E ninguém me explicou ainda, pode ser que tenha uma explicação racional, que sentido faz para o presidente dos Estados Unidos agredir, hostilizar, humilhar até aliados tradicionais dos Estados Unidos, Canadá, os europeus, né, Japão em menor medida, né. Que sentido faz isso? Parece uma coisa. ele tem traços de um psicopata, né, impressionante. Dá a impressão de um desequilíbrio, realmente, né. O Paul Krugman fez um artigo dizendo assim: "Stop looking for method in this madness". Pare de procurar método nessa loucura. Porque muita gente vinha citando a famosa frase do Hamlet, né, "há método nessa loucura", e é difícil ver algum método. Como o Bolsonaro, né, não tem método na loucura dele, não havia método, né. É. Agora o Arthur falou sobre o início do século Ao XX, século XIX. início do século XX. Exato. O grande presidente imperialista, muito bem-sucedido nesse papel imperial, McKinley, né. é o Theodore Roosevelt, né. Ah, tá, também. Vamos ver só.
o Theodore Roosevelt, né? É o grande presidente imperialista. Você lembra o slogan dele? Que ele dizia: "Speak softly and carry a big stick". O que que Trump faz? Fale suavemente, carrega um porrete gigante. O que que Trump faz? Speaks loudly and carries a doubtful stick. Porque os Estados Unidos já não tem mais essa força toda. Esse embate agora com a China estão mostrando, ó, o Arthur falou, né? Os mercados estão reagindo mal. Ninguém sabe bem quem está vendendo títulos do Tesouro, mas a impressão é que pode ser em parte China, em parte Japão, né? Em parte investidores alarmados com essa maluquice, né? E você teve uma alta muito forte das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos. E, contrariamente ao que se esperava quando se aplica a tarifa, o dólar não se valorizou, se desvalorizou, né? É verdade. O que faz com que se imagine que esteja havendo uma grande saída de capitais dos Estados Unidos. E a China vai manter a pressão. A China está suportando muito bem nessa história, na minha opinião, né? Está respondendo à altura, com calma, declarações ponderadas, né? Como é que pode um presidente da república, gente? Como é que o Donald Trump está governando? Ele senta no Oval Office, com a imprensa presente, e vai assinando as coisas e dizendo o que ele está assinando, e vai improvisando, e fala barbaridades, mas uma atrás da outra, né? É um negócio assim. Olha, eu não estou descontente com isso não, hein? Eu, do ponto de vista de um nacionalista brasileiro, a força dos Estados Unidos é uma boa coisa. O enfraquecimento dos Estados Unidos é algo bem-vindo até. Mas a impressão que dá é que isso não vai acabar bem. A impressão que dá é que eu acho até que ele não sei, acho que até que não terminam. E em havendo nos Estados Unidos a tradição de o risco que ele corre de, por mais segurança, por mais coisa, o risco de pegar uma bala perdida ou uma bala achada, né? Eu acho que a gente não precisa ser tão dramático, né, você tem as eleições no meio do mandato, e isso pode acontecer como aconteceu com o Ronald Reagan, que ele virou um presidente que eles chamam de pato manco, né, quer dizer, que não tem maioria no Congresso e não consegue fazer implementar mais nenhuma política relevante, né. A situação vai fazer pode até fazer um impeachment. Pois é. Mas eu até foi bom relembrar o Ted Roosevelt, né, mas eu acho que a situação é pior, porque de fato a ignorância obviamente é muito maior no caso atual, mas o Ted Roosevelt foi um presidente que internamente nos Estados Unidos controlou o poder dos chamados barões ladrões, os bilionários e tal. Aqui atualmente o Trump, pelo contrário, quer dizer, ele em tese, ele gostaria de fazer a política que favorece a esses grupos poderosos, especialmente das big techs, né. Mas João Machado, faça uma intervenção. Grande professor da PUC e amigo nosso e do Paulo Nogueira Batista. João Machado já foi citado aqui. Já foi? Ele não estava. Quando estava, não foi? Qual a citação? Lembra? Não, em síntese. Em síntese, foi a presença dele no grupo de economistas do PT em 1994, Aí, ó, você foi bom. que criticou o Plano Real. Dizia correlatei a essa disputa sobre o plano real, foi conduzido um livreto mesmo, que a gente conduziu lá, fizemos algumas centenas de testemunhas. Depois o Machado quase se ativamente. Tem muita coisa a falar, hein, tio? Prestar homenagem, hall, fala mais alto, tal. Tem que coisa dizer além de prestar homenagem ao Paulo. Agora, como estão falando do Trump, eu acho realmente uma coisa difícil de entender. Como que, apesar da decadência dos Estados Unidos, do declínio e tal, como que um país que tem, tradicionalmente, um governo organizado, como que chega num governo como esse, capaz de... Não tem como não rir.
anunciar como o dia da libertação dos Estados Unidos, supostamente oprimido pelo mundo, né? Uma série de taxas de importação feita com critérios absurdos, inclusive sobre ilhas inabitáveis. Qual foi o passo? Taxas de quê? Mas não foi só uma, né? Mais de uma. Como é que ninguém revê o que ele está fazendo? Que os chineses falaram que essa história vai ser vista no futuro como uma piada. Certamente. Agora, uma piada perigosa. E, não, é uma piada. Tudo isso que o Trump está fazendo é uma piada agora. Uma piada perigosa. Porque não tem só esse lado da irracionalidade econômica. Tem o que ele está fazendo de reforçar o caráter autoritário do Estado, desconhecer decisões judiciais, ameaçar, Isso é incrível. ameaçar perseguir juízes. Isso é urduço, sim. Isso tudo Acho que isso é o que mais assusta os americanos versus é isso. É o ataque às instituições. Não sabem que teria esse acordo. Os meus pessimismo, me tem explicado. Eu me assusto. Esse indivíduo pode levar até um desmagragem da Terceira Guerra. O Nelson. Porque é tão deslocado que pode existir. Solo nos permita aí, em tanta experiência lá, China, com essa crise toda, qual é o limite de resposta da China? Talvez até, acho que a gente acha que guerra não vai ter para fazer arma nuclear, mas por exemplo, da Rússia, da China, por exemplo, os Estados Unidos com bombardear o Irã, que tem toda essa relação hoje. Você acha que é possível isso, pelo que você conhece, ou Se eu conheço, os chineses são um povo muito opaco, né. Você demora a ganhar a confiança deles, eles demoram a se abrir, mas pelo que eu pude perceber dos chineses, entre outras coisas, eles são muito organizados e muito voltados para o futuro. Então, arriscaria dizer que eles estavam preparados para o pior, né. Então não, eles evidentemente não querem esse conflito, nunca foi da vontade da China que surgiu esse choque com os Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que começaram, e não agora, né, desde o segundo governo Obama, com apoio bipartidário. E eles estão se preparados, porque eles têm uma visão de longo prazo das coisas. É muito importante, todo mundo sabe disso no ocidente, né. Os que caracteriza os chineses é a visão de longo prazo. Mas o que pouca gente sabe é algo que eu acho que eu aprendi lá no convívio com eles. Por que eles podem ter essa visão de longo prazo? Qual é o fundamento disso? É que na China, o indivíduo não tem a centralidade que ele tem no ocidente. O indivíduo não é um centro do mundo, ele é parte de uma família, de um grupo social, de uma classe social, de uma origem, do partido, da nação, né. Então o indivíduo na China se vê como parte dessa cadeia. Então o longo prazo para ele existe, não como indivíduo, mas como parte de uma linha de sucessão, né. Tem um ponto ligado com esse aspecto que você até menciona no livro, né, como vamos dizer, uma desvantagem da China em relação até a gente, que não tem mecanismos de proteção social, o Estado tem poucas garantias para o cidadão e isso, bom, eleva a taxa de poupança, mas tem a ver com essa visão de olhar para frente, né. É talvez um paradoxo, porque, bom, você critica essa ausência de mecanismos de proteção, mas tem esse outro lado que leva a uma visão de futuro, não sei, uma elucubração aqui, uma, reflexão. Para nós é difícil aceitar isso, para mim é difícil aceitar, porque nós somos culturalmente ocidentais, né, ocidentais misturados com outras coisas, né, e para nós o indivíduo é muito importante, né.
Uma frase como a do Keynes, "a longo prazo estaremos todos mortos", é uma frase que o chinês não entende como vale. Ele não estará morto a longo prazo, ele continua na descendência. Ele é parte de uma linha, tem continuidade, entende? O indivíduo fica colocado no seu devido lugar, na cultura chinesa, né. E se eu entendi bem, por exemplo, se o Luiz fosse chinês, ele se apresentaria assim: Kozak Luiz. Primeiro nome de família, depois o nome individual, nome pessoal. Esse é sintomático, né. Uma amiga minha foi fazer agora uma viagem com um grupo de brasileiros pela China. Ela ficou impressionada de ver famílias inteiras viajando juntos. O avô, a avó, os pais, as crianças. Família viajando conjunto. É outro mundo, né. É uma sociedade, o Brasil tem um pouco isso, agora nos Estados Unidos é o oposto, né, total fragmentação. Os pais são abandonados pelos filhos, né, e não existe família no sentido que ainda existe aqui no Brasil, né, também, né. Então eu vejo isso sobre a China. Agora, nessa discussão toda e desse momento, eu tenho sempre essa ideia de que o Brasil tem brechas, tem oportunidades de aproveitar e tem. Carrega uma certa dúvida, eu acho que tudo é muito marginal do que eu vi. Se realmente há outra possibilidade de Brasil seja colocar, não só geopoliticamente, mas também de resolver, talvez abrir oportunidade para resolver alguns embaraços nossos que nós devemos nesse momento. O que você acha do Brasil nesse cenário? A minha leitura, Sérgio, é que o governo brasileiro resolveu adotar um perfil baixo, se fingir de morto, o que é prudente, porque você tem um louco lá, você não pode aparecer muito nesse momento. O Brasil sofreu uma tarifa de 10%, mais 25% em aço e alumínio, e está tentando negociar alguma coisa, né. Está naquela lista de países que telefonaram para o Trump, que ele vive, fica. E o Brasil está agora, eu tem tudo bem perfil baixo, eu acho certo, taticamente no primeiro momento, mas eu vi um diplomata brasileiro dizer assim: "O Brasil deve ser considerado um exemplo pelos Estados Unidos e não um alvo, porque nós temos déficit com eles". Exemplo? O Itamaraty está irreconhecível, viu. Meu pai, se tivesse vivo, estaria horrorizado. Falam coisas desse tipo, atitude subserviente, entende? Que não vai impor respeito e vai trazer mais ataques, porque o Trump, os americanos em geral e o Trump em especial, não respeitam outra coisa que não seja força, demonstração de força e de firmeza, né, como os chineses estão dando agora. No dia que nós temos condições de ter uma postura igual dos chineses, nem somos o alvo principal. A China não a China e a Rússia, nossas amigas nos BRICS, não compram as nossas brigas todas. Então agora tem uma briga Estados Unidos e China, o Brasil não vai se meter nisso. Deixa que os chineses sabem se defender, né. Nós temos que nos defender, porque eu vejo o Lula, por exemplo, dizer aí repetidamente: "Sou a favor do livre comércio", que história é essa? A favor do livre comércio? Por exemplo, pode acontecer de produtos que destinados ao mercado americano se redirecionem para o nosso, em condições competitivas muito fortes, né. E aí nós vamos deixar isso em nome do livre comércio entrar aqui? Não. Então tem uma política de defesa da economia. E também aproveitar as brechas que vão surgir na na China, né, que é fechamento da China para o mercado americano, o exportador americano abre oportunidade para os brasileiros lá, né. Então tem lados negativos e positivos, de um modo geral é negativa a situação para o mundo todo, né, mas o Brasil não é outros países. Você vê que quase não se fala no Brasil, né, felizmente. O Brasil passa meio despercebido, apesar de ser grande, né, apesar de ser um gigante, consegue ser um gigante de perfil baixo. Sempre que pega de surpresa quase essas intervenções, mas
O Paulo é o, como eu acho que eu disse, né, no lançamento do livro dele, é o herdeiro intelectual do meu pai, né? E nisso ele tem toda a admiração da família. E eu sempre tive como. Ele é o irmão mais velho, né? Eu não fiz 70 ainda, vou fazer em breve. Mas eu sempre tive com ele uma disputa de atenção, né? Desde pequeno. Porque, evidentemente, meu pai, principalmente, Disputando com o pai e com a mãe ou mais com o pai? disputando a atenção dos pais. Os pais, os dois, tá? Porque ele, evidentemente, com o lado intelectual, estudioso, que ele tem desde pequeno como estudante, ele era admirado e, né, pelo meu pai, falava assim, né? Então, e os outros, eu me sentia meio na sombra ali, né? Eu costumava ter posturas, tentava angariar um pouco de atenção, tendo posturas, às vezes, antagônicas, né? Então, por exemplo, sei lá, besteiras, ele sempre, na parte, sempre namorava, tinha namorados e que a minha mãe não gostava. Eu procurava ter namorados então que a minha mãe gostava, para ver se eu tinha algum grau de atenção. Fui muito bem sucedido. Aí, Fui muito bem sucedido. nesse aspecto, não foi. E seguiu a carreira não intelectual e seguiu uma carreira de executivo. Fui trabalhar desde cedo para tentar fazer sempre um pouco o oposto do que ele fez. Virou da turma da FUFA. Virei parte da turma da Gufunfa. Talvez não, né? Sei tanto da Gufunfa, não. Não a esse ponto, mas foi uma vida mais de trabalho, prática, do que fiz economia, mas nunca fui fazer mestrado, nem doutorado. E via se do lado profissional e angariava também alguma atenção. Mas assim, isso é bobagem, porque meu pai tinha um carinho muito grande por todos os filhos. Mas, curiosamente, nós fomos semana passada a Florianópolis, no dia do aniversário dele, e a minha irmã leu uma carta que ela achou, umas coisas da minha mãe, que faleceu recentemente. Era uma carta do meu pai para mim e para ela, né? Porque ela estava morando comigo em Luxemburgo, em que ele fala dos filhos, tá? Mas ele fala assim, 2/3 da carta é sobre o Paulo, né? A relação é mais ou menos essa. Então, ela lendo essa carta semana passada, eu reforcei essa convicção de que ele, de fato, é o herdeiro intelectual do meu pai. E um grande herdeiro. E ainda tem o mesmo nome. Ainda tem exatamente o mesmo nome, Paulo Nogueira Batista Filho, Júnior. Aliás, o João e o filho dele que está ao lado dele, Joãozinho, são todos os descendentes do João Pinheiro, o velho João Pinheiro que deu nome a vários da família, né? E eles têm o Pinheiro. Ah, eles têm Pinheiro. É, João Pinheiro, né? Você não tem porque você é Júnior, então Não deu pé. Podia botar o Pinheiro, só para encaixar o Júnior. Mas o João, o Olavo, o Bebel, minha irmã que está ali, o Olavo, o irmão que mora no Rio, estão presentes, são personagens do livro. Aparecem aqui. Aquela era muito. É que ela era pequena, foi 8 anos mais moça, então não figurava tanto nos incidentes, nas coisas, né? Agora eu fico impressionado com a mãe de vocês, né? Eu não privei da amizade, apesar dela morando aqui. Frequentei diversas vezes lá o apartamento delas em Higienópolis, mas não tinha amizade. Mas é uma figura, né? E viveu muito, né? Viveu muito. E bonita até o fim da vida, uma mulher bonita, né? Se pudesse o João ou o Paulinho falar um pouco da tua mãe. Deixa eu antes falar dela, o João foi bem injusto com nosso pai, porque ele foi um pai excepcional para os 4 filhos. Não acho que ele tenha discriminado, assim. Pelo contrário, ele tinha uma preocupação de dar atenção. Sim, mas ele tinha uma admiração. Mas ele funda pela só. É que ele era uma personalidade mais equilibrada do que eu, então ele tinha vários lados que conversavam também com o lado não intelectual. Ele gostava de automóveis, gostava de se vestir bem, né? Então, com isso, computação e tal. Sobre a minha mãe, sobre a nossa mãe, o livro está dedicado a ela.
E não foi por causa da morte recente dela, foi por já estava dedicado a ela, já estava até no prelo quando ela morreu. Então a dedicatória não foi assim, post-mortem. E por que está dedicado a ela? Porque ela está muito presente no livro. Eu li um conto, né, uma crônica em que ela aparece, suge sugerindo para que serve um diário, e ela aparece várias vezes no livro, em várias situações, assim, né. Então ela foi uma figura marcante, assim. Quando você foi no FMI, acho, você deu um jantar, uma recepção no apartamento dela aqui, tá certo? E aí nós estávamos numa roda, estava até a Camila Apple, que foi ex-aluna aqui e foi presidente do centro acadêmico, etc. E o Serra, o nosso amigo Serra, chegou tarde. E estava uma roda, e o Serra fez uma abordagem que eu não vou repetir aqui, etc. E a tua mãe estava na roda. A tua mãe, de uma forma muito discreta, muito elegante, deu um puxão de orelha no Serra. Vamos dizer, mas isso é forma de abordar esse assunto, enfim, mas com uma delicadeza, mas uma. Aí o Serra mudou até de mudou de cara. Tua mãe era impressionante, era uma lady, né? Não sei se alguém aqui conhece o embaixador, cara, o Abden não, Azambuja, Zam Max Azambuja, Max Azambuja. Ele era muito amigo do meu pai, sempre foi um diplomata, Uma grande figura. grande figura, um frasista memorável, muito conservador politicamente, e vivia, assim, rivalizando com meu pai. E uma vez ele disse assim: "Ô Paulo, se eu fosse casado com Elmira", minha mãe, "eu já seria presidente da república". Pô, bom, porque ela era essencialmente política, tinha uma cabeça política, a melhor cabeça política da família, de longe. Ninguém tinha, nem meu pai tinha. E era a família Pinheiro, aquela tradição de Minas Gerais muito forte, né. E então ela marcou muito também por esse lado, né. É certeza, você pediu para eles vão contar uma coisa de infância do Paulo, né, então eu vou contar pra pra saber que Paulo era colhendo, sempre foi colhendo, desde que era essa é a minha casa, é uma das tá certo, nunca e aí sempre criava uns rebuliços em casa, umas brigas, sempre dava jeito do João brigar com o Lázaro, eu tinha uma conclusão, eles jogavam muito totó e jogo que futebol de mesa, futebol de botão, então tinha campeonato e briga e ele era sempre o juiz, sempre o que decidia, quem ia ganhar, quem não ia ganhar, e tinha sempre briga. E aí a minha avó morava no prédio, então de vez em quando minha mãe mandava ir pra casa da avó. Você mudava Paulinha? É, fora, você vai pra casa da avó, chega de estar aqui criando cisânia. Aí ele ia, só que eles continuavam jogando e telefonavam para ele para relatar o jogo. Aí ligava. E ele, gol de quem? Gol de quem? Isso tudo é estranho. Então era bem divertido o prédio, né? É. É impressionante como as pessoas têm traços já desde cedo, são muito marcados, né. Esse gosto pela polêmica realmente eu não estou bem. Eu sempre tive. E isso me atrasou muito na vida, né, porque colecionei rivalidades, inimizades, né. Inclusive, nesse episódio que o Odilon lembrou sobre a campanha de mal-sucedida do Lula, em 1994, João Machado não tinha chegado ainda, eu me lembro que nós entramos numa polêmica com o outro lado, dentro do PT, que foi assim, acirradíssima, né, e nós estávamos certos, né, estávamos certos, no fundamental, né, que o Plano Real ia ser o grande desafio para a candidatura do Lula. Só que aí aconteceu uma coisa, eu me lembro bem, uma reunião pós-Plano Real. O Plano Real tinha entrado em vigor, não sei se vocês lembram, a intenção de voto estava assim para o Lula e assim para o Fernando Henrique. Entrou e bicou o Plano Real e o Fernando Henrique passou assim. Aí houve uma reunião dos economistas do PT e de alguns de fora do PT, como eu, né, para discutir o que aconteceu. Aí várias intervenções, todo mundo dizendo: "Nossa, que nós analisamos tudo corretamente, não houve nada de errado na nossa análise". Eu estava quieto, o João Machado também, não sei se o Odilon estava nesse dia. Toda aquela
tentativa de se justificar, né. Aí o João Machado pediu a palavra desse jeito mineiro deles. Isso que eu estou ouvindo aqui me lembra a história de uma família que estava aguardando ansiosa lá de fora, cirurgia, complicadíssimo, do pai. Aí os médicos saíram da sala e disseram: "A cirurgia foi coroada de êxito, infelizmente o paciente morreu". Isso. Aí foi um silêncio, só eu ri. Fui você. Sepulcral com essa excelente lembrança. Olha, eu tô lembrando aqui, nós fomos uma ocasião dar uma palestra, você e eu, na FUNCEF, a convite do Guilherme Narciso Lacerda, né. E e aí terminou a palestra, eu falei: "Ô Paulinho, vamos visitar o Guido?" O Guido era ministro, né. Aí você falou: "Pô, mas ir lá sem marcar, né, a gente pode perder a viagem." Eu falei: "Ah, mas a FUNCEF tinha paga o carro para nós, tá. Ah, vamos lá, se não der a gente vai embora para o aeroporto." Então ele falou: "Tá bom, vamos." Aí o Guido até estava atendendo empresários, ele parou tudo e recebeu a gente, né, incursão no Paulinho. Aí, lá pelas tantas, o Guido falou: "Ô Paulo, você quer assumir uma diretoria do BID?" Aí você de bate pronto, você falou assim: "Não, Deus o livre." Ficar aprovando eventualmente aeroporto na Venezuela, na Guatemala, lembra disso não? Você aí eu peguei e falei: "Ô Guido, mas se você oferecer uma diretoria do FMI, o Paulinho topa." Aí o Guido: "Você topa, Paulinho?" "Bom, FMI a gente pode." Zé Márcio está fazendo uma Não, é verdade, é verdade. você imagina você ia falar com o ministro assim. Não, 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 você falou, você falou. Você falou: "Não, Deus o livre." Não, não, tipo, não, eu agradeci muito o convite e comentei com o Zé Márcio depois que eu não tinha interesse em ficar provando aeroporto na Costa Rica. Isso. Não, mas você falou na ocasião. Não, não. Sim. Aí eu comentei com o Zé Márcio comentou, saiu no jornal isso. Saiu no jornal? Você vazou isso. Saiu no jornal isso? Não lembrava, ó. Acho que foi na Folha. Acho que foi na Folha. Eu nem lembrava disso. Foi bom que saiu no jornal, corroborou o que eu tô falando a verdade. Eu não reluzei de pronto, né, eu pensei bastante. Não, mas o Guido é que você não tá lembrando. O Guido na ocasião, quando você subiu, aí eu peguei e falei assim: "Mas se você oferecer, Guido, do linha da FMI, ele aceita." Aí o Guido falou assim: "Você aceitaria?" "Bom, aí eu posso pensar." "Não", você falou. "FMI eu posso pensar." Foi muito porque o Guido nessa época que ele está contando era ministro do planejamento, portanto o BID estava na alçada dele, o Banco Interamericano. Só anos depois é que ele passou para a fazenda, aí o FMI entrou na alçada dele, foi isso. Aliás o Guido tem uma coisa, né, muito positiva nele, né, ele fazia parte do grupo que nós criticávamos na época do Plano Real. Ele nunca ficou ressentido com isso, né. Guido sempre me tratou muito bem, me prestigiou. Que isso? É, ele é um cara com não é dado a ressentimento, né. Isso. Matou. Virtude. É. O Guido, eu tive que morder a língua, né. Então lembrando aqui, nós falando do Guido, ah, o Lula foi candidato a governo de São Paulo, né. O Guido, claro, apoiando o Lula e eu apoiei com todo. Dizendo qual? Montoro. Aliás, ganhamos. Aí depois em 94, depois 98, não, 89, né. Depois 94, depois 98, o Guido estava entrando no departamento, eu falei: "Ô Guidão, você precisa mudar de cavalo, esse pangaré aí não chega a lugar nenhum." Mordi a língua. PSDB se desmilinguiu, né, e o Lula se elegeu praticamente 5 vezes, né, que você pegar a Dilma e a Dilma era um poste. E o Guido foi um dos mais longevos ministros da fazenda, o mais longevo. Quer dizer, eu mordi a língua. "Ô Guidão, esse teu pangaré não chega a lugar nenhum." Puta, que loucura. A política é um negócio inventável. Para encerrar, Paulinho, e para justificar o meu atraso, eu sou um artista amador, né, para registrar. O bom é que você não precisa emoldurar e tem um furinho aqui, ó.
Já bota na parede. Já bota na parede, ó. Acho que funcionou, né? Esteticamente. É, funcionou. Muito obrigado. E obrigado a todos vocês pela presença nesse horário ingrato de sexta-feira. Agradeço muito. Bom terça. Vocês moram em Berlim, vieram especialmente para esse evento? Viemos especialmente para os 70 anos do Paulo, porque eu achei que, pelo fato até da mamãe ter partido, né, ano passado, há uns 8 meses, né, achei que ele ia gostar da gente passar o aniversário dele com ele, né, e resolvemos vir. Aí o Albrecht, que é meu marido alemão, Irmão, fala português? Fala. Um pouco. Só um pouquinho. ele também não conhecia Florianópolis, aí falou, por afinidade, passamos aí, o João resolveu ir também. E hoje teve esse momento acadêmico. Voltamos hoje de Florianópolis e aí conseguimos vir aqui participar da homenagem. Foi ótimo, Você agradeço. acha que o Paulo vai continuar morando em Florianópolis? Ó? Eu digo pra ele que o trem da história não passa lá. Não, né? Pois é, a gente sempre pode ver que tinha que voltar para São Paulo, pelo menos, né? mas ele tá lá pegado, a família, Meiros, dessas. tal, então, por enquanto acho que ele está bem. É, que legal, mas super obrigado de vocês terem vindo aqui também. A gente que agradece. Como é que foi para você aí, mais essa homenagem? Acho que foi uma homenagem muito legal e acho que a FGV e vocês tiveram uma atitude bastante interessante. Como vocês comentaram também durante o evento, é melhor homenagear enquanto as pessoas estão vivas do que depois, né? E ele ficou muito sensibilizado com essa homenagem. E então acho que muito bacana. E agradeço aí a fundação em nome da família também. Ele é um nacionalista, um desenvolvimentista e nós nos afinamos. Foi muito proveitosa um bate-papo, né? Ele demonstrou também a grande cultura que ele tem. Exato. Foi muito bom para todo mundo, foi divertido no final. Qual a tua relação com ele? Minha relação é só de um admirador do grande trabalho dele, de muitos anos, um grande economista, muito sério e Você é importante para o economista país. também? Não, não sou economista, eu sou administrador de empresas, mas me interesso muito pelos rumos do país. E o economista Paulo, ele mostra que o país tem jeito, tem caminhos a seguir e que nós precisamos prestar um pouco mais atenção para o que ele tem a dizer. O Paulo Nogueira, a gente já é habitual, pelo menos uma vez por mês a gente traz ele lá no canal Arte da Guerra. Eu acho que é uma das poucas pessoas que nós temos hoje em dia que pensa o Brasil e que sabe realmente que o Brasil não cabe no quintal de ninguém. O Paulo, ele tem uma visão de país, uma visão nacionalista, uma visão desenvolvimentista, que eu acho que encanta todo mundo. Eu só espero, eu procuro fazer muito isso, a gente procura divulgar muito o trabalho dele. O trabalho do Paulo Nogueira precisa ser mais conhecido pelo Brasil. E que acho que da geração atual, Como é que chama teu canal? Arte da Guerra, canal Arte da Guerra. A gente já levou ele várias vezes, pelo menos uma vez por mês a gente traz ele, aí tá sempre retweetando as matérias dele. Mas assim, é um desenvolvimentista fantástico, talvez um dos maiores dessa geração, e a gente precisa divulgar cada vez mais as ideias dele. Então estou muito feliz de estar aqui no aniversário de um grande brasileiro. Que bom, que bom. Obrigado pela presença. Olha, foi um grande prazer estar aqui na Getúlio Vargas depois de tantos anos. Há muito tempo que eu não vim aqui. Eu tenho uma ligação antiga com a casa, desde 1980. Então é a instituição a qual eu mais estive ligado ao longo da vida e foi uma grande honra receber essa homenagem para os meus 70 anos, graças à iniciativa de amigos como você, Luiz José Márcio, Arthur Baionuevo. E trouxemos aqui um grupo de pessoas amigas, familiares, nós conversamos sobre assuntos os mais variados possíveis. E eu acho que foi interessante, né? Sem dúvida. Gostei muito, eu gostei muito. Um bate-papo leve, né? Falando de muitos assuntos. É. Eu fiquei pensando às vezes, será que nós não estamos aqui com aquela mania de velho, de ficar falando de coisas muito antigas? Mas acho que foram coisas antigas engraçadas, foram lembradas por algumas pessoas, né? Não, foram causos interessantíssimos, mas acho que, sobretudo, eu me vi aqui rodeado de afeto. Acho que você desperta também, não só a reflexão, mas muito afeto. Isso é muito legal. Agradeço muito. Imagina, parabéns. Uma entrevista rápida aqui com o sobrinho Joãozinho, que esteve aqui hoje. Você gostou, Joãozinho, do nosso diálogo, da nossa conversa? Gostei. Normalmente eu vejo meu tio em outros ambientes, mas é interessante ver ele aqui dentre vários amigos, companheiros de carreira, colegas, o que é que seja. Eu penso, pelo menos, que eu vejo ele
no elemento dele, assim, ele parece se sentir mais na praia dele, quando a gente, como se diz. Então, é um outro lado dele que apesar de eu não conhecer tão bem, ainda assim é muito interessante de ver. Então, é um prazer, né, sempre tá entre ele e foi bom ver essa homenagem dos amigos dele, da família dele. Joãozinho fala muito bem, se expressa muito bem em público, deu uma excelente entrevista, então não me surpreende. Obrigado, Joãozinho.